Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui e agora eu vou compartilhar especificamente para você mais conteúdo e significado transformacional que vai gerar profundas e significativas mudanças em sua vida mental, emocional e espiritual. Esse é o momento que você tanto esperava. Parte 7 da teologia do apóstolo São Pedro. O relacionamento saudável entre marido e esposa. Eu fico imaginando. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. A Bíblia diz, eu acredito, maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Coloque a palavra de Deus aqui agora em sua mente. Você vai ouvir o relacionamento saudável entre o marido e a mulher, entre o marido e a esposa. Eu fico pensando, após tratar da esfera mais ampla das relações sociais e políticas em Pedro, tangendo as relações mais estreitas do trabalho na comunidade doméstica, o apóstolo São Pedro chega ao círculo mais íntimo do relacionamento conjugal. Esse é um momento muito importante
Encravado no meio dessa série de exortações, temos o supremo exemplo de Cristo Jesus, padrão de conduta para todos os cristãos, especialmente os que mais sofrem. Esse fato é o fundamento para a ética cristã. Não é uma série de regras a serem cumpridas, mas o seguimento de Cristo Jesus, pautando por seu exemplo a nossa conduta. A família está no centro do palco da história, como um dos temas mais importantes da sociedade. E ainda mais, a família é o principal problema da sociedade. Por isso, após abordar as relações entre súditos e reis e entre servos e senhores, o apóstolo São Pedro trata agora sobre a relação entre marido e mulher. O relacionamento saudável entre marido e mulher é o cimento que une a família. A ética cristã rege nossos relacionamentos como cidadãos, patrões, empregados e ainda mais como cônjuges. Quero que se lembre disso. Vou examinar, à luz do texto mencionado anteriormente, a conduta de marido e esposa no contexto do casamento. O apóstolo São Pedro começa com as mulheres e dedica a maior parte do tempo a elas. Isso porque as mulheres enfrentavam mais dificuldades culturais que os homens, especialmente em casamentos mistos. A cultura prevalente, judaica, grega e romana, dava aos homens todos os privilégios e às mulheres os deveres. A fé cristã, entretanto, provocou uma verdadeira revolução nesse particular. A mulher não é uma coisa, mas uma pessoa. Não é uma escrava, mas uma princesa livre. Não é inferior, mas digna de toda honra. Na cultura do primeiro século, a mulher seguia necessariamente a religião do marido. Se o marido adotava a fé cristã, sua esposa deveria fazê-lo. E se a esposa se tornasse cristã, o marido a consideraria infiel a ele e a sua religião pagã. Isso causava tensão dentro do lar. Por isso, o apóstolo São Pedro orienta as mulheres recém-convertidas a Cristo Jesus a lidar sabiamente com o marido ainda não convertido. Quero que se lembre disso. Vou agora compartilhar a exposição do texto. As atitudes da mulher cristã. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Quero que se lembre disso. A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, normatiza os princípios
que devem reger o relacionamento conjugal. O apóstolo São Pedro dá diretrizes claras às mulheres cristãs, às mulheres convertidas a Cristo Jesus. Ouça, em primeiro lugar, a submissão da esposa ao marido é um mandamento. O que o apóstolo São Pedro está ensinando não é uma submissão servil, própria de alguém sem caráter, mas um despojamento voluntário do eu. Você sabia? A palavra submissão é um termo militar que significa sob uma hierarquia. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Deus estabeleceu na criação vários níveis de autoridade. Deus é o cabeça de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher. A ideia de submissão não é de inferioridade, competição ou rivalidade, mas de parceria. A mulher foi criada por Deus para ser auxiliadora idônea, ou seja, aquela que olha nos olhos e corresponde ao homem física, mental, emocional e espiritual. O homem e a mulher foram feitos pelo Criador, por Deus, à sua imagem e semelhança. Homem e mulher são um em Cristo Jesus. A submissão da esposa a seu marido é como ao Senhor e por causa do Senhor. Uma vez que a esposa é submissa a Cristo Jesus, ele se submete a seu marido. A autoridade do marido sobre a esposa é delegada a ele pelo próprio Deus. Assim, quando uma mulher se insurge contra a autoridade do seu marido, está opondo-se ao próprio Deus. Quero que se lembre disso. Quer saber o que é submissão? Primeiro, submissão não é inferioridade. O apóstolo São Pedro deixa claro: quero, entretanto, que saibas ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 3. A Bíblia diz, eu acredito. O Filho, Cristo Jesus, tem a mesma substância do Pai. Em nenhum lugar das Escrituras, a Bíblia fala que Cristo Jesus é inferior a Deus Pai. Contudo, na economia da redenção, Cristo Jesus submeteu-se ao Pai, sem jamais ser inferior ao Pai. Do mesmo modo, o marido é o cabeça da mulher, e nem por isso a mulher é inferior ao marido. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, submissão não é subserviência. A submissão da esposa a seu marido não é cega. Tem limites. A esposa não está obrigada a obedecer ao marido quando ele se insurge contra os princípios de Deus. A ordem apostólica é: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Em terceiro lugar, a submissão não é status de gênero. Eu continuo imaginando. O apóstolo São Pedro diz que as mulheres devem ser submissas
a seu próprio marido e não a qualquer homem. O gênero feminino não é inferior ao gênero masculino. É importante destacar que a mulher foi criada à imagem e semelhança de Deus, tanto quanto o homem. O profeta Joel disse que Deus derramaria o seu espírito sobre toda a carne, que nesse tempo os filhos e as filhas profetizariam. Joel 2:28. No Pentecostes, essa promessa foi cumprida e todos os 120 discípulos que estavam no cenáculo foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar sobre as grandezas de Deus. Entre esses 120 discípulos estavam Maria e outras mulheres. Você se lembra que no Novo Testamento, que as 4 filhas do diácono Filipe eram profetisas, Atos 21, 8 e 9. E o dom de profecia é exatamente o dom de anunciar a santa palavra de Deus, a Bíblia. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em segundo lugar, a submissão da esposa ao marido é exclusiva. 1 Pedro 3:1. Submissas a vosso próprio marido. A mulher não se sujeita a qualquer homem, mas a seu marido. A exclusividade e a fidelidade conjugal são exigidas apenas para os casados. Submissão não é uma questão de inferioridade, mas de funcionalidade. A submissão não é uma questão de gênero. O apóstolo São Pedro não ensina que todas as mulheres devem ser submissas a todos os homens. A esposa deve ser submissa a seu marido. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, a submissão da esposa ao marido é exemplificada. Sede vós igualmente submissas. A palavra grega igualmente, hupotasso, significa também ou do mesmo modo e remete ao exemplo de Cristo Jesus. Assim como Cristo Jesus foi submisso à vontade de Deus Pai, a esposa deve seguir o seu exemplo. O maior, o mais nobre e o supremo exemplo de submissão são encontrados no Messias, Cristo Jesus somente. Quero que se lembre disso. Em quarto lugar, a submissão da esposa ao marido é uma oportunidade. 1 Pedro 3:1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele não obedece à palavra, que é o Logos, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Essa palavra não é a palavra qualquer, é o Logos de Deus, a palavra de Deus. Versículo 2. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Muitos benefícios advirão. Você acredita? O apóstolo São Pedro recomenda um testemunho coerente. A pregação silenciosa de uma vida santa derruba as barreiras preconceituosas e hostis daqueles que ainda não são convertidos a Cristo Jesus.
A submissão da esposa ao marido é um testemunho eficaz. Fala mais alto que eloquentes discursos. A vida exemplar é melhor que palavras. O mais eficiente método de evangelização dentro de casamento é o testemunho irrepreensível. Você sabia? A expressão sem palavra alguma não significa sem a palavra de Deus, pois a salvação vem por meio da palavra de Deus e pela fé em Cristo Jesus. Antes significa sem conversa, sem muito falatório. A esposa vai ganhar o marido para Cristo Jesus por meio de sua conduta e de seu caráter, não pela argumentação, mas por atitudes como submissão, compreensão, amor, bondade e paciência. Você sabia? O verbo grego epo, teo, traduzido por observar, traz a ideia de observar atenta e reflexivamente. O marido não cristão observa as obras da esposa cristã e por aí pode ser atraído a Cristo Jesus. Já a palavra grega agnos, traduzido por comportamento honesto, significa puro, limpo, englobando a fidelidade e a decência, revelando transparência tanto nas motivações como nas ações. Quero chamar aqui agora sua atenção para esta verdade. Ouça a beleza externa da mulher cristã. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Coloque a Bíblia em sua mente. As mulheres do primeiro século da era cristã não tinham participação na vida pública, nem acesso ao trabalho fora do lar. As mulheres ricas gastavam seu tempo em coisas fúteis e muitas delas investiam toda a energia em cuidar da beleza exterior, relegando a uma posição de descaso o cultivo da beleza interior. O apóstolo São Pedro chama a atenção das mulheres cristãs convertidas a Cristo Jesus para não imitarem esse modelo. É claro que com isso o apóstolo São Pedro não está incentivando as mulheres cristãs a serem relaxadas com a apresentação pessoal. Precisa haver um equilíbrio entre o cultivo da beleza interior e a manifestação graciosa do exterior. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. A mulher vitoriosa, descrita em Provérbios capítulo 31, tinha bom gosto para se vestir e cuidava bem do corpo, mas entendia que a beleza interior precisa subjugar a beleza física, pois essa passará, enquanto aquela permanece para sempre. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbio 31, 30. As mulheres cristãs precisam adornar sua alma, mais que o seu corpo, pois os enfeites do corpo são destruídos pela traça e deterioram com o uso. Mas
A graça de Deus, quanto mais usada, melhor e mais resplandecente se torna. O apóstolo São Pedro orienta as mulheres cristãs convertidas a Cristo Jesus sobre o perigo desses excessos. A ênfase não está na proibição, mas no senso adequado de valores. Quero que se lembre disso. Fique de olho agora na exortação do apóstolo São Pedro. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Coloque a Bíblia em sua mente. A palavra grega cosmos, traduzida aqui por adornos, significa literalmente cosmos, universo ordenado, em oposição ao caos. A palavra cosmético tem sua origem nesse termo cosmos. O apóstolo São Pedro está orientando as mulheres cristãs convertidas a Cristo Jesus a não colocarem toda a atenção nos adereços exteriores, mas a cultivarem a beleza interior. O apóstolo São Pedro oferece 3 exemplos de adornos externos: cabelo, joias e roupas. O apóstolo São Pedro estabelece um contraste entre o exterior e o interior, enquanto penteados, joias e roupas caras existem para serem exibidos, o interior do coração não pode ser visto. Vou apresentar esses pontos com maestria. Em primeiro lugar, o frisado de cabelos. Naquela época, as mulheres usavam penteados extravagantes para chamarem a atenção. As mais ricas introduziam em suas tranças joias caras e até pedras preciosas, numa evidente ostentação. Com isso, atraíam os olhares dos admiradores. As mulheres romanas gostavam de seguir a última moda e competiam para ver quem tinha as roupas e penteados mais sofisticados. Em segundo lugar, o adereço de ouro. A palavra grega periteses, traduzida por adereços de ouro, é tudo aquilo que uma mulher pode pendurar em seu corpo: colares, brincos e braceletes. O problema destacado pelo apóstolo São Pedro não é o uso, mas o abuso, não é a modéstia, mas o excesso. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, o aparato do vestuário. As mulheres da nobreza costumavam investir quantias enormes em um vestido para ostentarem riqueza, luxo e glamour na passarela da moda. Faziam disso a razão da vida. O apóstolo São Pedro se coloca contra essa inversão de valores e orienta as mulheres cristãs convertidas a Cristo Jesus a serem modestas e decentes quanto ao vestuário. Quero que se lembre disso. Ouça agora. A beleza interna da mulher cristã.
Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 4 a 6. Coloque a Bíblia em sua mente, a beleza interna da mulher cristã. O apóstolo São Pedro faz um contraste entre o que o homem vê e o que Deus vê, entre o superficial e o essencial, entre a beleza exterior e a beleza interior. Depois de orientar a mulher cristã, a convertida a Cristo, a não fazer da beleza exterior seu alvo principal, Pedro dá diretrizes acerca de como buscar a beleza interior. Aqui agora, fica atento nos próximos significados e conteúdos. Em primeiro lugar, a mulher cristã deve cuidar mais do coração do que da aparência. Seja, porém, um homem interior do coração unido ao incorruptível trajo. 1 Pedro 3,4. Coloque a Bíblia em sua mente. Em vez de buscar apenas a beleza externa, com penteados rebuscados, joias caras e roupas requintadas, a mulher convertida a Cristo Jesus deve zelar pelo seu coração. Quero que se lembre disso. Em vez de apenas tomar um banho de joia, a mulher cristã, a mulher convertida a Cristo, deve ser lavada e adornada pelas Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, a Bíblia. Em vez de valorizar apenas o que perece, a mulher cristã, a mulher convertida a Cristo Jesus, deve priorizar o trajo incorruptível de um espírito manso e tranquilo. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, a mulher cristã deve cuidar mais daquilo que tem valor diante de Deus que aquilo que é valorizado pelos homens. A Bíblia diz: dê um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3,4. Coloque a Bíblia em sua mente. A mulher cristã está interessada em agradar mais a Deus do que aos homens. Porém, ao agradar a Deus, torna-se uma bênção para o marido. Um espírito manso e tranquilo é melhor que vestes caras, joias raras e penteados rebuscados. O que não vê tem mais valor que aquilo que se vê. Uma mulher equilibrada emocionalmente, mentalmente e espiritualmente, que faz bem a seu marido todos os dias, é mais feliz e faz seu marido mais feliz que a mulher ranzinza empetecada de ouro. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. É melhor morar no deserto que viver com a mulher rixosa. Os adereços exteriores jamais podem segurar um casamento. Coisas não fazem cônjuges felizes.
A beleza interior de uma mulher tem muito mais valor que todas as joias, vestidos e maquiagem que ela possa ter. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, a mulher cristã deve seguir o exemplo das santas mulheres do passado, em vez de copiar o modelo de mulheres fúteis. A Bíblia diz, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. 1 Pedro 3,5. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. 1 Pedro 3,6. Coloque a Bíblia aqui agora em sua mente. As santas mulheres do passado, embora não fossem pessoas perfeitas, deixaram um importante significado e um exemplo digno de ser imitado. Em vez de copiar o modelo da beleza do mundo, a mulher cristã, a mulher convertida a Cristo Jesus deve ataviar-se como as santas mulheres que serviu a Deus no passado. Como se sente quando ouve isso? Quer saber quais eram as marcas dessas santas mulheres do passado que serviram a Deus? Primeiro, elas esperavam em Deus. Elas tinham fé em Deus e confiavam no seu caráter e em suas promessas. Sabiam que Deus jamais as abandonaria, independentemente das circunstâncias. Segundo, eram submissas a seu próprio marido. A esposa que compreende seu papel de submissão de acordo com as normas das Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, encontra a realização completa no marido. Em terceiro lugar, elas seguiam praticando o bem. Quarto, seguiam não temendo perturbação alguma, ou seja, triunfavam sobre o medo. Essas santas mulheres cristãs tinham menos conhecimento e menos exemplos que a encorajassem, mas em todas as épocas praticavam esse dever. Por isso, seu exemplo é obrigatório e digno de ser aceito. Fique agora de olho, bem aberto e atento nas atitudes do marido cristão, o convertido a Cristo. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois também herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Eu fico pensando, a ética cristã é recíproca no governo, no trabalho e na família. Não há dois pesos e duas medidas quanto trata do papel do governo e do cidadão, do patrão e do empregado, do marido e da mulher, dos pais e dos filhos. Há um equilíbrio entre privilégios e responsabilidades, em direitos e deveres. Quero que se lembre disso. A submissão da esposa não dá ao marido o direito de ser rude ou déspota. O uso do termo igualmente, direcionado de semelhante forma aos maridos, revela que, longe de a submissão da esposa
ser uma plataforma confortável que lhe permite explorar a mulher é um campo de serviço. Cristo Jesus, como Senhor da igreja, a serviu. Como cabeça da igreja, Cristo Jesus morreu por ela. É mais fácil uma mulher ser submissa a Cristo Jesus que o marido amar sua esposa como Cristo Jesus amou a sua igreja. Não há egoísmo no amor de Cristo Jesus pela igreja. Quero que se lembre disso. Cristo Jesus jamais abusou, tiranizou, explorou ou envergonhou a sua noiva. O marido que espera a submissão da mulher deve estar pronto a dar sua vida por ela. Esse é o padrão de Deus. Porém, a Bíblia não diz ao marido que amar sua mulher apenas quando ela é submissa, nem diz à mulher para submeter-se ao marido apenas quando ele a ama como Cristo Jesus ama a igreja. Os maridos são orientados a amarem a esposa sendo ela submissa ou não. As mulheres são orientadas a se submeterem ao marido sendo ele amoroso ou não. O marido precisa estar preparado para dar a vida pela mulher e a mulher precisa estar pronta para submeter-se ao marido. O apóstolo São Pedro destaca 4 cuidados que o marido deve ter para com a esposa. Quer saber? Vou apresentar 4 áreas de responsabilidade do marido no relacionamento conjugal. Se prepare. Em primeiro lugar, o aspecto físico. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. 1 Pedro 3,7. A expressão vivei a vida comum do lar é a tradução do termo grego sinoikeo, que significa vivendo juntos na mesma casa como marido e mulher. Essa palavra significa coabitação, que proíbe separações desnecessárias e implica mútua comunhão com Deus, mútua comunhão de bens e pessoas, com prazer e harmonia. Embora tenha uma abrangência maior, o relacionamento conjugal passa pela intimidade física. O casamento é fundamentalmente um relacionamento físico. A Bíblia diz, e se tornarão os dois uma só carne. A primeira responsabilidade do marido é cuidar da esposa e do lar. Cabe-lhe a responsabilidade principal de ser o provedor. Quero chamar aqui agora a sua atenção para essa verdade. Em segundo lugar, o aspecto intelectual. Com discernimento. 1 Pedro 3,7. O discernimento é fruto do conhecimento. Homem e mulher são 2 universos distintos. Têm profundas diferenças físicas, emocionais e mentais. Essas diferenças, porém, complementam a relação. O marido cristão convertido a Cristo precisa conhecer as variações de humor, sofrimentos, medos e esperanças da esposa. O marido cristão convertido a Cristo precisa ouvir com o coração e falar a verdade em amor. Muitos homens que conhecem pouco as peculiares femininas tratam a mulher como se estivessem lidando com outro homem. Falta-lhes conhecimento e tato. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, o aspecto emocional, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. 1 Pedro 3,7. Coloque a Bíblia em sua mente. O marido cristão, convertido a Cristo, precisa tratar a mulher com cavalheirismo,
O marido precisa ser romântico, carinhoso e amável no trato. O marido precisa se dirigir constantemente a ela, dizendo: muitas mulheres procedem vitoriosamente, mas tu a todas sobrepujas. Provérbios 31, 29. Coloque a Bíblia em sua mente. Nada fere mais uma mulher que o marido casca grossa e rude no trato. É óbvio que o apóstolo São Pedro não está dizendo que a mulher é a parte mais frágil em termos mentais, emocionais e espirituais, mas sim em termos físicos. A mulher é mais sensível na alma e mais frágil na força física. Dessa forma, como o mais forte dos dois parceiros no casamento, o marido deve carregar os fardos mais pesados, proteger a esposa e suprir suas necessidades. O marido deve tratar a esposa como um vaso caro, belo e frágil, que contém um tesouro precioso. A expressão ter consideração significa que o marido respeita os sentimentos, os desejos e a maneira de pensar de sua esposa. Quero que se lembre disso. Em quarto lugar, o aspecto espiritual. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, para que não se interrompam as vossas orações. 1 Pedro 3,7. Coloque a Bíblia em sua mente. As mulheres não participavam dos cultos gregos e romanos. Até mesmo às sinagogas judias, as mulheres não tinham acesso. No cristianismo, porém, as mulheres têm iguais direitos espirituais. E não apenas isso, mas a vida espiritual do marido está diretamente relacionada à forma com que ele trata sua mulher. Quando cessam as orações, ou quando são tão tolhidas que se resumem à mera formalidade, a vida espiritual, emocional, ainda mais o matrimônio correm perigo. O que o apóstolo São Pedro está dizendo é que se o marido falhar em amar, honrar e respeitar sua mulher, tal comportamento interromperá suas orações, pois os suspiros da mulher maltratada se interpõem entre as orações do esposo aos ouvidos de Deus. Quero que se lembre disso. Deus não aceita as orações que marido e mulher oferecem num ambiente de guerra, de luta, discórdia, briga, ira, dissensões. Deus quer que se reconciliem para que possam orar juntos em paz e harmonia e assim se alegrar com as incontáveis bênçãos divinas. Todos os casados devem se empenhar em se comportar de forma tão amável e pacífica um com o outro que não atrapalhem com suas brigas suas orações. Como se sente quando ouve isso? Se sente confortável com essa verdade? Quer agora ser um marido de acordo com os princípios que o apóstolo São Pedro escreveu? Quer ser agora uma esposa, uma mulher, de acordo com os princípios que Paulo escreveu em 1 Pedro 3, de 1 a 7? Esse é o seu momento de fazer a diferença. Quer agora entregar sua alma para Cristo? No momento de decisão,
em Cristo Jesus, seu destino é selado e muitos benefícios advirão.